Frank Herbert é mundialmente conhecido por seu grande sucesso Duna, que para muitos leitores se trata de uma obra única do gênero de ficção científica. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Frank Patrick Herbert nasceu em Tacoma, Washington, em 8 de outubro de 1920. Frank Herbert foi um aclamado escritor de ficção científica e jornalista americano de grande sucesso comercial e de crítica. O escritor é mais conhecido por Duna, onde, segundo muitos, é sua obra máxima, embora haja 5 livros subsequentes da série. A saga de Duna se trata da sobrevivência humana, da evolução, ecologia e a interação entre religião, política e poder. Segundo Arthur C. Clarke, Duna foi uma obra única de ficção, onde afirmou não conhecer nada comparável à obra de Herbert, exceto O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Duna foi condecorado com o Prêmio Nebula em 1965 e dividiu o Prêmio Hugo em 1966. A carreira de Herbert como romancista começou com a publicação de The Dragon in the Sea, em 1955, uma história ambientada num submarino do século XXI, sendo uma forma de explorar a sanidade e loucura. O livro previu os conflitos mundiais sobre a produção e o consumo de petróleo. A obra foi um sucesso de crítica, mas não atingiu grande sucesso comercial como era esperado. Mesmo como jornalista, Herbert tentava iniciar sua carreira na literatura e vendeu seu primeiro conto para a revista Square em 1945. No ano seguinte, ingressou como ouvinte na Universidade de Washington, na qual conheceu Beverly em uma aula de escrita criativa. Acabaram se casando e em 1949 foram morar na Califórnia, onde viraram amigos do casal de psiquiatras Rolf e Irene Sturtery. Foram eles que apresentaram a Herbert a obra de pensadores que mais tarde influenciariam sua obra, como Freud, Jung e Heidegger. Frank Herbert começou a trabalhar em Duna no ano de 1959 e para esse projeto o autor decidiu dedicar-se em tempo integral à obra, dado ao fato de sua esposa ter voltado a trabalhar em tempo integral como escritora de propagandas para lojas de departamento. Herbert relatou mais tarde em sua entrevista a Willis F. McNally que o romance iniciou-se quando ele supostamente deveria escrever um artigo sobre dunas de areia de Florence, no Oregon, mas ele ficou tão envolvido que retornou com muito mais material do que seria necessário para um simples artigo. O artigo nunca foi escrito, mas serviu como base para as ideias que levaram à criação de Duna. Quando depois de 6 anos de incansáveis pesquisas e total dedicação à escrita, Duna foi terminado em 1965. Curiosamente, a obra estava muito longe do que se esperava de ficção científica para a época, e ela foi publicada na revista Analog em 2 volumes separados, um em 1963 e o segundo em 1965. Por mais incrível que possa parecer, Duna foi rejeitado por aproximadamente 20 editoras antes de finalmente ser aceito. Um editor do local profeticamente escreveu que poderia estar cometendo o erro da década ao lançar a obra, mas assim foi feito, ele lançou mesmo assim. A responsável pelo lançamento foi a Chilton, uma editora de pequeno porte na Filadélfia que deu a Herbert um adiantamento de $7,5 mil, e Duna logo foi um sucesso de crítica. Duna foi o primeiro romance de ficção científica ecológico, contendo uma grande quantidade de temas interrelacionados e diferentes pontos de vista de seus personagens. O autor foi um professor de escrita no Seattle Post-Intelligencer de 1969 até 1972 e estudante de uma série de temas interdisciplinares na Universidade de Washington de 1970 a 72. Ele também trabalhou no Vietnã e no Paquistão como consultor social e ecológico em 1972. Em 73, foi o diretor de fotografia do programa de televisão The Tillers.
No mesmo ano, Herbert publicou o quinto livro da saga, Os Hereges de Duna. Finalmente, após a morte de Beverly, Herbert casou-se com Teresa Shackelford depois de um ano. A obra Herdeiras de Duna deixou em aberto várias possíveis sequências para a saga, sendo esse o trabalho final de Herbert, que infelizmente morreu de câncer do pâncreas em 11 de fevereiro de 1986 em Madison, Wisconsin, aos 65 anos de idade. Uma polêmica que existe desde a morte de Frank Herbert consiste na controvérsia entre os fãs se os novos livros de Duna escritos por Brian Herbert e Kevin Anderson devem ou não ser considerados canônicos. Muitos críticos argumentam que os livros subsequentes não têm a qualidade da série original e falham na participação de ideias complexas sobre a vida humana, principal preocupação de Frank Herbert em sua obra inicial. Segundo o próprio Brian Herbert, ele afirma que seu pai pediu a ele que escrevesse novos romances de Duna, especialmente a história referente à Jihad Battleiana. Depois que Brian soube do estado de seu pai, ambos trabalharam juntos para colaborar em algum dos últimos trabalhos do autor. Muitas pessoas interpretam isso dizendo que os trabalhos seguem os desejos e intenções de Herbert, enquanto outros discordam, citando inúmeras discrepâncias aparentes em fatos e temas entre os livros originais e os novos. O herdeiro de Herbert diz que em suas posses ele tem notas feitas por Frank Herbert de outros 2 livros, sendo estes o 7º e o 8º do universo de Duna, e as sequências de As Herdeiras de Duna, intitulados Caçadores de Duna e Vermes da Areia de Duna, respectivamente. Embora haja essas possíveis provas, alguns fãs mostram-se em dúvida se Brian Herbert realmente tem as notas, citando divergências de sua interpretação da visão de Frank Herbert e alegando que o reaparecimento das notas é muito conveniente. Mas contra isso, tem-se argumento que Brian é o herdeiro de Frank e que, portanto, todas as notas de Frank necessariamente estariam sob sua posse. Além disso, é amplamente conhecido que o ator Frank Herbert trabalhava em vários livros ao mesmo tempo e mantinha diversas notas espalhadas em sua casa, algo semelhante a que Tolkien fazia durante suas inúmeras criações. Apesar das opiniões diversas, Brian é o herdeiro das propriedades criativas de Herbert, seu pai. Então, suas adições a Duna são a prima facie para onde a enciclopédia de Duna está voltada. Embora haja a adaptação cinematográfica dirigida por David Lynch em 1984, que infelizmente envelheceu mal dado aos seus efeitos visuais altamente ultrapassados, atualmente podemos contar com uma nova adaptação, ainda recente em nossas mentes, pois foi lançado em 2021, dirigido pelo franco-canadense Denis Villeneuve. A nova versão conta com um grande elenco e recebeu ótimas críticas, tanto da especializada quanto do público no geral, e a segunda parte estreia em 2 de novembro de 2023. Embora os frutos da obra literária de Frank Herbert só tenham começado a vir na década de 70, sua fama perdura na mente e coração dos leitores que se tornaram seus fãs, eternizando não somente a obra, mas também seu nome. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado aqui até agora e até a próxima!